Pessoal, olha só, eu vim aqui falar sobre delineamento industrial. Se você está no YouTube, aperta o like, se inscreve no canal, Engenheiro Manuel Salles Vídeo. Ok, o delineamento é um elo entre a engenharia de projeto e a produção do projeto em si, fabricação e montagem. Você recebe aqui na engenharia industrial e aqui na engenharia de processo os desenhos de conjunto, de subconjuntos das peças, e você então estuda esse projeto aqui na engenharia industrial. Você estuda a capacidade de produção. Você então elabora o planejamento de processo, os parâmetros, as ferramentas necessárias, o ferramental, para que quando chegue na produção, chegue de uma forma que o pessoal de produção, os profissionais da produção, eles não precisam ainda raciocinar sobre isso, estudar isso. Eles já têm embasado todos esses parâmetros no delineamento, no planejamento de processo. Eu vou, num segundo passo, através de um fluxo organizacional, explicar a vocês todas essas divisões. E numa terceira etapa, ensinar para vocês o planejamento de processo em si. Tá ok? Bom, pessoal, nessa segunda parte, tá, da explicação sobre elaboração de delineamento, então é importante dizer que o delineamento ele é elaborado aqui na engenharia industrial, tá? Então aqui com o seu grupo de engenheiros e técnicos na elaboração do delineamento. Você recebe aqui da engenharia de projetos, tá, todos os desenhos de conjunto, subconjunto e detalhes, ok? Você recebe da logística as informações de capacidade de ponte rolantes, tá, dos carros de transporte. Você recebe da manutenção a disponibilidade das máquinas, tá, as condições das máquinas. Da engenharia de controle da qualidade, você recebe os planos de inspeção, tá? Então, os planos de inspeção você recebe da engenharia de controle da qualidade. O PCP fornece, tá certo, o cronograma das máquinas, a disponibilidade de máquinas. E tudo quando você termina esse delineamento, toda essa confecção, você passa para a produção, que é o beneficiário que recebe esse delineamento para já ter na hora da execução e da fabricação das peças, ter todas as informações, todos os parâmetros de produção, todos os tempos estimados, todas as informações necessárias, não precisando raciocinar na hora da produção sobre aquela determinada peça que vai fabricar. Certo? O delineamento, você começa o delineamento através do estudo. Você tem que estudar o projeto. Primeiro você tem que estudar o projeto. Depois você faz a análise crítica da capacidade da tua produção. Depois sim, você passa para o planejamento do processo, que seria o delineamento propriamente dito. Desse lado direito são as interfaces. Quais são as pessoas que você vai então se comunicar para ajudar no seu trabalho? Quando você está estudando, é com o pessoal da engenharia de projetos, os engenheiros e projetistas. Quando você está efetuando a análise crítica da capacidade de produção,
você tem que conversar com o pessoal de PCP, a disponibilidade das máquinas, a logística, a manutenção, tudo para você saber como estão os seus equipamentos e máquinas. Na hora do planejamento do processo, você também tem que saber disponibilidade de máquinas, os planos de inspeção você tem que ter eles para poder você inserir no planejamento de processo, e também tem que conversar com o pessoal da produção, que é o beneficiário, é onde vai ser produzido. Quando você está estudando o processo, o que você faz? Primeiro você tem que ler os desenhos, ter uma leitura completa e atenciosa dos desenhos, interpretá-los, interpretação, e depois você tem que chegar a alcançar o entendimento, para então ter um reflexo, esse lado direito aqui, que seria o quê? Qual a intenção, qual o objetivo? Você entender o funcionamento do projeto, você ter a consciência do fluxo de montagem, da disposição da árvore, para você então ter o cronograma para você liberar os delineamentos, tá certo? Na sequência de fabricação e montagem. Você também tem que efetuar no delineamento os ajustes. O que é os ajustes? Aquilo que você não está entendendo, você tem que conversar com o pessoal de engenharia de projeto para você então efetuar a revisão quando efetivamente for necessário, tá? Então são o que? As não conformidades de projeto. Na análise crítica da capacidade de produção, o que você tem que fazer? Você tem que tomar a decisão se você vai produzir internamente, vai produzir terceirizadamente, fora, ou se você vai comprar o determinado item. Na produção interna, para você produzir internamente, você tem que saber o potencial das suas máquinas, dos seus equipamentos, das suas ferramentas, do pessoal que vai trabalhar naquela determinada peça e também o pessoal de inspeção. Se tudo isso aqui dá a possibilidade, tem o potencial de você produzir internamente, tá certo? Se você não vai produzir internamente, você tem que passar para uma produção terceirizada, ou seja, quando houver o que? Interesse é quando o custo vai ficar mais barato você produzir terceirizadamente do que você, tá certo? Produzir internamente. Ou então você vai produzir terceirizadamente se houver a necessidade, se você não consegue produzir internamente. Ou então você vai comprar. É o que? Itens que são de áreas diferentes, já está pronto e há necessidade de ter naquele projeto. Finalmente você chega no planejamento do processo ou delineamento propriamente dito, tá? Então cada item da árvore, cada item do fluxo de montagem tem o seu planejamento todo, cada item tem o seu planejamento próprio, planejamento próprio. Ele deverá conter, tá, no planejamento, no delineamento, o plano de inspeção da qualidade. Tem que conter o plano de inspeção. Se lá na sequência de operações você tem que ter a operação de inspeção quando for o momento. O planejamento de processo também é chamado em algumas empresas como folhas de operações ou folhas de acompanhamento. Bom, pessoal, olha só, vamos agora para a terceira etapa, como eu já havia falado no início do vídeo. Então vamos falar agora sobre o planejamento do processo. O planejamento do processo, como eu já havia falado, é o elo de ligação entre o projeto, a engenharia de projeto, e a fabricação do produto, a produção. É uma atividade de engenharia, podemos falar industrial, engenharia de processo, que transforma as informações de projeto em sequência de operações,
você vai transformar o teu delineamento em sequência de operações de cada item da árvore. É um dos pontos-chave para se garantir a integração e se obter produtividade e alta qualidade. O que é importante? A qualidade. Por isso a gente efetua o delineamento. Alta qualidade na engenharia. O delineamento é uma ligação entre o projeto e a produção, já repetidamente dito. É uma atividade de grande importância em uma empresa e ela é feita por profissionais experientes, técnicos, engenheiros da determinada área e com experiência. Produz informações para o planejamento da produção. Ou seja, no delineamento você produz informações que o planejamento da produção vai então precisar para disponibilizar suas máquinas. O que acontece no delineamento? A sequência de operações, tá certo? Vai ter que conter as máquinas, as estações de trabalho, os tempos estimados ou os tempos definitivos cronometrados. Fornece informações para outros setores, controladoria, logística. Produz as informações, documentos para o chão de fábrica. As informações para o chão de fábrica, para a produção. É um elemento integrador, é um elemento facilitador. O documento resultante do planejamento de processo é conhecido como plano de processo. Ele documenta os resultados de planejamento. Cada empresa utiliza um tipo específico. Cada empresa tem um nome específico, já havia falado antes. Uns falam de folha de processo, o outro de roteiro de fabricação, o outro de folha de instrução, o outro de instrução de usinagem, outros de folha de operações, folha de acompanhamento. Mas tudo, na verdade, é um delineamento. Definição: o plano de processo é um documento que reúne todas as informações necessárias para transformar o desenho do produto em um produto acabado. Normalmente, o plano de processo tem 2 níveis de detalhamento, que na verdade depois é finalizado em um só. O plano de processo macro, você começa com o plano de processo macro, que é um planejamento geral, onde a peça é analisada, a tal peça do fluxo de montagem, né, da árvore. As operações necessárias à sua fabricação, você vai estudar e vai analisar e determinar as operações para essa fabricação. Elas são identificadas e uma rota de processo é estabelecida. Inclui-se neste nível seleção na matéria-prima e desenvolvimento da sequência de operações. Tá certo? É por isso que na ISO 9000 você tem a melhoria contínua. Você pode continuamente ir no melhorar esses roteiros de processo, essas matérias-primas, tudo podem ser melhoradas continuamente. E tem o plano de processo micro, que é detalhado, é um planejamento específico, onde cada operação da peça definida no plano de processo macro é detalhada. Inclui-se neste nível o nome da operação, o nome da máquina que vai operar, os dados do ferramental, os dados da máquina, os dados do processo e qualquer nota necessária para o operador. Então, olha só, as funções do planejamento de processo é o que? Determinar o quê? As sequências das operações de cada item para facilitar o operador da produção, as máquinas e equipamentos que serão produzidos, você já tem que deixar detalhado ali, porque você já estudou, você já consultou, sabe se a máquina está em funcionamento ou não está em funcionamento, se ela tem condição ou não tem condição, potencial.
o ferramental se tem na empresa, se você tem que comprar, as condições de usinagem, os parâmetros de usinagem, os tempos, pode ser cronometrado, pode ser específico, pode ser estimado, depende da empresa. As tolerâncias de fabricação, você já tem que estabelecer nas normas, na área, com a área técnica, o sobremetal, os programas de comando numérico, as instruções nas operações para fabricação, o fluxo de produção, tá certo? E etc. Tá ok, pessoal? Olha só, então o que acontece? Esse foi uma orientação, tá certo? Prévia dessa matéria de alinhamento. Lógico que no próximo vídeo você tem que pegar uma determinada peça, preparar todo o delineamento, tá certo? E mostrar para o pessoal todo o passo a passo dessa produção, como funciona. Esse é um vídeo de teoria para introdução de alunos, de profissionais que querem entender desse assunto, tá? Eu vou deixar aqui uma propaganda de uma empresa que é a RMW, tá certo? E as informações para, se alguém se interessar, deve contactar para que possamos, então, fazer esse trabalho para quem há interesse, um trabalho terceirizado para algumas empresas. Mas também serve esse vídeo para alunos e para profissionais que estão começando nesse assunto. Obrigado. Pessoal, olha só, eu trouxe só como exemplo, tá certo, para vocês, para finalizar o trabalho. Cada empresa, cada pessoa faz o seu plano de trabalho, o seu delineamento da forma que você achar. Vou dar aqui um exemplo, tá certo? Onde uma empresa, tá certo? Ela usa aqui o logotipo aqui, essa parte aqui da folha, tá vendo ali, ó? Folha de processo, o delineamento, o código. Você pode botar aqui, ó, quem pediu a peça, tá certo? A maneira que você quiser projetar, tá certo? A operação é a número 1, a número 2, ou vai ser em função lá da referência dos desenhos, né? Tá certo? O tempo de operação, se foi cronometrado, se esse tempo foi estimado, colocar aqui, tá certo? Aqui, ó, o executor do trabalho, tá certo? Aqui, ó, olha, tá certo? Aqui a máquina que você vai efetuar a operação. Aqui o material que você da peça, o ferramental que você vai utilizar, tá certo? Aqui os parâmetros do processo, tá certo? Avanço, velocidade de corte, se for no caso de usinagem, ou rotações, o que você quiser de parâmetro, tá certo? Você explica bonitinho aqui. Então vamos lá, os EPI se houver, tá certo? A descrição da operação, tá certo? Aqui. Gente, aqui, ó, isso aqui é para uma operação. Mas você pode fazer uma tabela, tá certo? Uma tabela para uma determinada peça você colocar várias operações. Isso aqui é só um exemplo, tá certo? Do documento finalizado aqui, um exemplo que eu tenho aqui. Ok, pessoal? Não precisa ser dessa forma. É só um exemplo que você vai criar, tá certo? No seu trabalho em si. Vamos ver aqui embaixo o que tem aqui, hein? Tá vendo aqui? Meta da produção. Ok. Quem elaborou. Tá certo? Ó, qual é quem é que a pessoa da qualidade? A qualidade mandou aí o plano de inspeção. Da onde é o plano de inspeção? Tudo que você achar necessário, as normas, tá ok? É isso aí, pessoal. Isso é só para complementar. Obviamente, depois, no próximo vídeo, como eu falei anteriormente, vamos então trabalhar num determinado
um determinado delineamento de uma peça em si, que a gente vai ter que completar o trabalho todo, ok? E mostrar também um fluxo de montagem para vocês no segundo vídeo.